Muito bem, dando continuidade, estávamos falando dos casos, então, do crime de descaminho, no que diz respeito ao princípio da insignificância. Vimos que o surgimento de tudo foi o artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, falava numa não ação fiscal, num arquivamento, quando o valor constado ali, de sonegação, de inadimplência, de não pagamento, fosse até R$10.000. Aí, se o tributo nem sequer seria cobrado, a ação penal sequer deveria ser ajuizada. Aí nós fomos para a portaria 75 de 2012, 10 anos depois, e esse valor dobrou, foi para R$20.000. Só que em 2012 também veio a portaria 130, e aqui está ela. O que será que ela diz? Vamos ver. O ministro de Estado da Fazenda interino, que é o Dr. Nelson Henrique Barbosa Filho, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único, inciso 2 do 87 da Constituição, e tendo em vista o artigo 5º do Decreto 1569 de 77, do parágrafo único do 65 da Lei 7799 de 89, no artigo 1º do artigo 18 da Lei 10522 de 2002 e do artigo 68 da Lei 9430 de 96, e no 54 da 8212 de 91, resolve. O artigo 2º da portaria número 75 de 22 de março passa a vigorar com a seguinte redação. Então nós temos agora aqui um novo texto para a portaria do artigo 75, que diz: o procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento sem baixa na distribuição das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20.000, desde que não conste dos autos garantia integral ou parcial útil à satisfação do crédito. Pronto. O R$20.000 ficou oficializado. Com isso, pessoal, com isso que vocês viram, nós saímos dos R$10.000 e adentramos nos R$20.000. Só que esses R$20.000 que estão aqui não eram unanimidade dos tribunais superiores. Esses R$20.000 aqui eram o entendimento do STF. Ministra Gaúcha, ministra Rosa Weber. Segundo o entendimento da ministra, então, com base nas portarias do Ministério da Fazenda, R$20.000 incidiria o princípio da insignificância. E isso é interessante. Por quê? Porque os mesmos tribunais sempre deixaram claro que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Só que é evidente que, dependendo do caso concreto, não tem escolha. Um funcionário público que se apropria de uma folha de papel não tem como não aplicar a insignificância ao peculato. Vai ser aplicado de qualquer jeito. E aqui, pessoal, nós também temos o princípio da insignificância.
excluindo aquilo que se chama de tipicidade material da conduta. Mas vejam bem, isso é para o STF, certo? Então, de 2012 a fevereiro de 2018, nós tínhamos o STF com 20 mil e o STJ com 10 mil. Sim, o STJ, ele não comungava do entendimento do STF. Para o STJ continuava sendo 10 mil. Por quê? Por que motivo? Por que razão? Pessoal, pelo seguinte, deixa eu só fechar aqui. Muito bem. Por um motivo, pessoal. Primeiro, que nós estávamos falando de portarias. E portarias não estão acima da lei. Ou seja, para o STJ pouco importava se era para beneficiar o réu. Portarias não teriam força de lei ordinária. Segundo, que o STF estava usurpando de suas funções, estava extrapolando suas funções, que não seria função do STF efetuar esse tipo de atuação, porque isso seria atuação legislativa, onde a função do STF é jurisdicional. Terceiro, que nenhuma dessas leis fala em crime de descaminho. Fala em sonegação fiscal, em crimes tributários. Lá da Lei 8.137, por exemplo, lá do artigo 168A do Código Penal, lá do artigo 337A do Código Penal, mas não falava aqui do artigo do descaminho, que é o artigo 334. Mais um motivo, esses crimes, a sonegação fiscal, a apropriação indébita previdenciária, a apropriação previdenciária, esses crimes são crimes formais, que na conduta eles já se consumam, independente do lançamento. Então essa discussão foi até fevereiro de 2018, com o STF entendendo sendo 20 mil e o STJ entendendo ser de 10 mil. Em fevereiro de 2018, nós temos então a atuação da terceira sessão do STJ. Aqui entra em vigor aqui está a terceira sessão do STJ. E a terceira sessão, amigos, ela faz uma alteração. Ela altera a tese 157. Tese 157, que versa sobre temas de recursos repetitivos. Ou seja, que o STJ, então, sempre analisou, o STJ sempre analisou de uma forma. Certo? E o que aconteceu, amigos?
Essa tese 157 de recursos repetitivos, ela trouxe um novo texto. Aqui está. Quem quiser ver depois na internet, quiser achar, é só botar lá tese de recursos repetitivos STJ. Vocês vão encontrar todos. Vamos botar aqui um zoom. Aqui está. A questão submetida a julgamento. Discute-se a revisão da tese fixada no recurso especial 1112-748 do Tocantins, né, que é representativo de controvérsia, confrontando com o tema 157, a fim de adequá-lo ao entendimento externado pela Suprema Corte, porque a Suprema Corte não trabalhava com 10 mil reais, trabalhava com 20 mil, no sentido de considerar o parâmetro estabelecido nas portarias 75 e 130, para o princípio da insignificância aos crimes tributários federais. E olhem aqui, porque para o STF o descaminho estava incluso. E de descaminho. Firmou a tese. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributados federais e de descaminho. Então a primeira vitória já esteve aqui. Aqui a gente já tem a primeira vitória. Certo? Já temos a primeira vitória, pessoal. O STJ não considerava o descaminho. Agora está considerando. Quando o débito tributário verificado, lá o STF fala consolidado, aqui fala verificado, é a mesma coisa, não ultrapassar o limite de R$20 mil, a teor no disposto no artigo 20 da Lei 10.522, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Nós vimos, inclusive, essas portarias já, não é? Certo? Tá aqui. Acabou. Aqui, a partir, então, de fevereiro de 2018, nós temos a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, quando o valor iludido não ultrapassar R$20 mil. Ah, é o valor das mercadorias? Não, é o valor que ao calcular na alfândega, certo? Na aduana, o valor a ser cobrado a título de tributo for até R$20 mil. Então vamos cuidar isso. Resolvemos a questão da insignificância? Resolvemos. Agora, vamos supor que o sujeito foi pego com valores acima de R$20 mil. Mas ele pretende efetuar o pagamento desse tributo. Será que vai prevalecer o interesse do encarceramento? O interesse da prisão? Ou será que vai prevalecer aqui, meus caros, o interesse do valor, do dinheiro? Vamos fechar aqui. Aí, nós vamos ter agora outras leis importantes. Não leis que nos importa pessoal, para a insignificância. Não é isso.
mas são leis que nos importam agora para saber se é possível extinguir a punibilidade com o pagamento dos tributos. E aí eu vou querer de vocês a atenção para 3 leis ordinárias agora, certo? Vamos cuidar com o artigo 34 da Lei 9249 de 95, artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684, e artigo 69 da Lei 11.941 de 2009. Essas 3 leis, elas vão dizer coisas importantes para nós. Então a gente vai ter que cuidar. Primeiro, pessoal, Lei 9249 de 95. Essa lei fala sobre o quê? A gente sempre lê o prólogo para nos situar, né? Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido e da outras providências. Ok. Agora vamos até o artigo 34. Aqui está. Ele deve dizer algo importante para nós. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 de 90 e na Lei 4729 de 65, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Essa lei, então, é uma lei limitadora. Ela permite causas de extinção de punibilidade, sem problema nenhum, mas ela é, como eu estou mostrando aos senhores, limitadora. Certo? Olhem ali. Extingue naqueles crimes contra a ordem tributária, e Lei 4729, que, se não me engano, só vou conferir, a Lei 8137 é os crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal. 4729 é a sonegação fiscal específica, né? Ou seja, em sonegação fiscal, preferiu o legislador, se for antes do oferecimento da denúncia, promover o pagamento do tributo integralmente, está resolvido, está extinta a punibilidade. Se for depois, talvez tenha uma diminuição de pena, mas não extingue a punibilidade. Certo? Bueno, a próxima lei é a Lei 10.684 de 2003. Está aqui. Leitura do prólogo. Altera a legislação tributária,
dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao INSS e dá outras providências. E aqui nós vamos para o artigo 9º. Vamos até ele. Artigo 9º. Aqui é mais amplo, porque aqui traz previsão de parcelamento. Diz o artigo 9º assim: é suspensa a pretensão punitiva do Estado, ou seja, fica congelado o prazo prescricional referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, ou seja, os crimes contra a ordem tributária, e nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. Pode ver que o parágrafo 1º diz que eu acabei de falar, ó. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Na lei anterior, Lei 9429, não falava em parcelamento. E também não falava dos artigos de apropriação indébita previdenciária e sonegação previdenciária. Foram incluídas agora. Já uma dica, já vou adiantando uma dica. Até agora, nada de se falar em descaminho, não é? Nada do descaminho. Mas vejam, 168-A e 337-A. Além delas, nesse período, pessoal, fica suspenso o processo e fica suspenso o prazo prescricional. Aí vem o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º, agora, ele abre um leque imenso. Abre um leque imenso. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Então agora ficou assim, ó. Ficou assim. Antes, o que era? Antes, pagou antes do recebimento da denúncia, está extinta a punibilidade. Pagou depois, só recebe diminuição de pena. Parcelamento não para a ação penal. Agora, parcelamento para o processo de ação penal, enquanto o indivíduo estiver pagando, estiver no programa de parcelamento. Parou de parcelar, a ação penal segue. Quitou a qualquer tempo, extingue a punibilidade. Mas sempre pessoa jurídica. Sempre pessoa jurídica. Até aqui, a gente chega na terceira lei. Chegamos agora, meus amigos, na terceira lei. Lei 11.941. Ah, meus amigos, eu vou pedir desculpa a vocês. Mas eu não vou ler todo o prólogo, não vou ler nenhum pedacinho. Dos parcelamentos. E agora nós temos que ir até o artigo 69. Vamos lá até o 69 e vamos ver o que ele diz. Opa!
Vamos no 69. Vocês têm uma vantagem. Vocês podem empurrar o vídeo um pouquinho para frente. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. E agora abriu um vácuo, porque não está falando aqui de crime, certo? Não está falando aqui de crime, de qual delito, de qual infração. Dessa maneira, dessa forma, amigos, firmou-se o entendimento que para o STF, Supremo Tribunal Federal, todas essas leis abrangem o descaminho. Todas elas abrangem o descaminho. Para o STJ, não. Porque se o legislador quisesse citar o descaminho, ele citaria. Mas o que prevalece na nossa doutrina, o que prevalece a título de prova, a título no que diz respeito ao descaminho, e que nós temos que saber bem. Prezados, vocês precisam entender, tá? É preciso a compreensão dos senhores que duas coisas no descaminho. Primeiro, se o valor sonegado for até 20 mil reais, está extinta a punibilidade. E segundo, o pagamento da dívida a qualquer tempo extingue a punibilidade. O que o Estado quer é receber. Fica a crítica aqui, né? Por que aquele sujeito que subtrai seja um aparelho de som que fosse, e ele devolver, restituir, ele não tem extinta a punibilidade? Ele não tem extinta a punibilidade. Mas quem paga R$1 milhão tem extinta a punibilidade. Certo? O parcelamento, amigos, suspende a ação penal. O parcelamento suspende a ação penal. Cuidado em relação a isso também. Certinho? Muito bem. Dando sequência, fechando aqui também, opa. A gente agora apaga aqui. E temos que dar sequência, mas é momento da gente parar e fazer aquela reflexão sobre aquilo que a gente assistiu, sobre aquilo que a gente acompanhou. Vamos tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada,
Daqui a uns minutinhos estamos de volta e aí a gente prossegue com a nossa matéria. Certinho? Muito bem. Valeu, pessoal, por enquanto. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.